E aí, existe alguém fora da lei? A lei cria as normas, mas conhece alguém fora da lei? Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nosso endereço, Praça Seca, 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca. Você é muito bem-vindo, vindo aqui, estudando a lição conosco, mas pode estudar aí do seu computador, do outro lado da tela, compartilhando da Palavra de Deus. Mas antes de começar a lição, eu quero te pedir, dê seu like aí, porque o seu like é muito importante, não apenas para nós, mas para o próprio YouTube, para ele saber que esse vídeo é relevante. Então, faça a sua parte. Clique no gostei e faça seus comentários, que compartilharemos e conversaremos com prazer com você. Antes de continuarmos nossa lição, que é sobre a Carta de Paulo aos Romanos, baseado nessa revista, mas nosso livro-texto, você já sabe, é a Bíblia, a Palavra de Deus. E sempre começamos com uma oração. Então, quero convidar você a orar junto comigo. Mas você já deu o seu like aí? Deu o seu like, porque aí você pode orar com o coração e a mente tranquila. Eu fiz a minha parte. Ok? Vamos pedir a Deus, então, para nos orientar. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque temos um tesouro em nossas mãos, a tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz e te pedimos isso, em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. A carta de Paulo aos Romanos, você já aprendeu e já desenvolveu comigo muitas coisas sobre a carta de Paulo aos Romanos. Só para você recordar junto comigo, os capítulos de 1 a 4 vão tratar de uma grande polêmica que existia na igreja de Roma. Qual era a grande polêmica da igreja de Roma? Paulo nunca tinha ido lá. E graças à oração de Paulo, que não foi respondida positivamente, nós temos essa carta. E Paulo, então, vai defender seu apostolado e o que é evangelho para ele. Porque lá na igreja existia uma grande cisão, uma grande briga entre judeus, vou fazer melhorar aqui, e gentios. Está lembrado disso? Gentio, judeu, vou botar aqui judeus, e gentios. Gentio, você sabe que é todo aquele que não é judeu, é estrangeiro, mas para ele tem o nome de gentio. Ou, como eu brinquei com você, gentalha, gentalha, gentalha. Para o judeu era assim que ele entendia. Tanto judeus quanto gentios eram cristãos. Mas existia uma confusão entre eles. Porque o gentio, mesmo sendo cristão, olhava para o judeu e falava: você é um tradicionalista. O judeu olhava para o estrangeiro, para o gentio, e falava: você é um libertino, você não se compromete com nada. E o apóstolo Paulo está mostrando que existe uma forma deles se aproximarem e de acabarem com essa divisão. E a forma que Paulo apresenta para eles é o evangelho. O evangelho é que vai fazer com que eles se unam. E o evangelho para Paulo é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. E como Paulo falou no capítulo anterior, da lição anterior, se você não viu, você deve voltar aí no vídeo e assistir a esse vídeo da lição anterior, ele faz uma comparação em sermos escravos. Antes éramos escravos do pecado, dos nossos próprios desejos, e passamos a ser escravos de Cristo. Mas é interessante que você começa como escravo de Cristo, depois passa a ser servo de Cristo, depois passa a ser amigo de Cristo, até ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. E você viu uma lição
passada. Agora, Paulo vai apresentar outra metáfora. Agora não é mais de servo e de escravo, que lá todo mundo se transformava em escravo, você tinha que escolher que senhor que você ia servir. Agora ele vai usar outra metáfora. É interessante você perceber a metáfora que Paulo vai usar. Paulo vai usar a metáfora do casamento. E o casamento, para Paulo aqui, é só uma exemplificação do que acontece na nossa vida real. Ele fala aqui que o casamento é a união do homem com uma mulher. É o exemplo que Paulo dá. E ele vai dizer que essa mulher está ligada a esse homem pelas leis do casamento. Aqui é a lei do casamento. E essa mulher está ligada a esse homem, independente de como esse homem seja. Esse homem aqui, da metáfora paulina, é muito duro, é muito exigente e é até uma relação, de certa forma, abusiva com essa mulher. Então, essa mulher está presa a esse homem por causa da lei. E aqui tem uma grande confusão, porque a palavra lei para o apóstolo Paulo, em todos os seus textos, tem sentidos diferentes. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha anotação. A lei tem 4 perspectivas diferentes. 1, 2, 3, 4. A lei para o apóstolo Paulo pode ser todo o Antigo Testamento. A lei, algumas vezes, para o apóstolo Paulo, pode ser os 10 mandamentos. A lei para o apóstolo Paulo também pode ser a lei cerimonial. A lei para o apóstolo Paulo também pode ser um princípio antigo. Esse princípio aqui é o princípio da naturalidade, da natureza. Então, aqui seria a natureza humana. Então, como é que nós lemos, como é que a gente vê isso daqui? A mulher é casada, então, com esse homem e eles estão ligados à lei. Por isso, Paulo vai dizer, vamos abrir lá, texto em Romanos, capítulo 7, ele vai dizer... Romanos, capítulo 7, ele vai dizer que a lei é boa. Romanos 7,12. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele está dizendo, então, que a lei é santa. Ele não está falando desse homem como lei, mas esse homem como princípio humano, natureza humana. Então, vou chamar aqui de natureza humana. Essencialmente, deveria ser boa, mas a natureza humana que todos nós temos é corrompida pelo pecado. Então, nós, seres humanos, como uma esposa, estamos ligados a essa natureza humana. Como é que a esposa, então, vai se livrar desse casamento? Porque se ela procurar outro par antes desse homem morrer, aqui eu vou colocar outro, ela vai estar cometendo o erro, vai quebrar a lei do casamento, e vai cometer, então, adultério. Mas essa mulher consegue se livrar desse homem porque o homem vai morrer. Eu vou ler o texto que você vai ver. Esse homem, essa natureza humana, ela vai morrer. Por que vai morrer? Porque morrendo, essa lei já não tem mais valor nenhum. Essa lei aqui do casamento não vai ter valor nenhum. Então, ela pode contrair novas núpcias. Lei. E aqui, essa união não vai ser mais com a natureza humana, mas vai ser com o Espírito de Deus. Com Jesus Cristo.
Então, você vai ver que há uma metáfora de Paulo nessa interrupção do casamento. Vamos ler lá, Romanos capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive, a pessoa vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Aqui o que eu estou falando como natureza humana. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha casar com outro homem, não será adúltera. Então, Paulo está mostrando que existe uma forma de romper esses laços entre nós, seres humanos, que no caso aqui somos a esposa, e a nossa natureza humana. Como que a gente consegue isso? Morrendo a nossa natureza humana. Veja se isso não tem lógica com o que nós estudamos na lição passada. Nós sabemos que somos arrastados, escravos do pecado, mas quando nós nos batizamos, nós morremos para o mundo, então morremos para a nossa natureza humana e depois ressuscitamos para Deus. Aqui Paulo está usando uma outra metáfora, a metáfora, então, do casamento. Ele vai dizer, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, ou seja, dessa natureza humana, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, veja, o que Paulo está dizendo é que é uma nova proposta. Antes nós éramos escravos, presos a essa natureza humana. E pensem num casamento abusivo. Imaginem, por exemplo, um homem que exigente demais com a mulher. Então, tudo que essa mulher faz está errado. Ele briga com a mulher, ele se aborrece com essa mulher. Era assim nosso relacionamento com a nossa natureza humana. Mas estávamos presos a isso. Então, o que acontece? Esse homem, imaginem comigo, esse homem bota uma vassoura atrás da porta e fala para a vassoura, olha, eu quero que amanhã a casa esteja bem limpa. A mulher ri. A mulher ri, acha engraçado. Depois ele pega a vassoura, chuta a vassoura, joga a vassoura no chão, quase quebra a vassoura e ele pergunta para a vassoura, você entendeu, vassoura? É claro que a vassoura não respondeu, a mulher também está rindo. Daqui a pouco ele pega a vassoura, entrega para a mulher e fala para ela, você é essa vassoura. Como é que a mulher ia se sentir numa situação dessa? Ela sabe que ele vai exigir, que ele vai brigar, que ele vai chutar e que ele vai agredir. Um relacionamento abusivo. Assim era nosso relacionamento com a nossa natureza humana. Nos levava à perdição, ao pecado, ao fracasso, à destruição pessoal. Mas essa natureza humana foi morta. Nós morremos para essa natureza humana, ela se afastou de nós. E aí a gente contrai novas núpcias, agora com um marido bom, com um marido legal, com um marido de gente boa, mas com um marido que tem outras manias diferentes. Então ele tem, por exemplo, a mesma mania de botar a vassoura atrás da porta. Imagina essa mulher agora olhando o marido colocar a vassoura atrás da porta. O que vem à memória dela? Obviamente vem a memória da relação abusiva que ela tinha com o outro marido. E aí ela pode contar para esse novo marido e ele vai dizer que não tem nada disso. É porque ele aprendeu com a mãe dele e não tem nenhum tipo de relação com o que houve anteriormente. E aí ela vai conquistando a segurança, a estabilidade, a amizade com esse marido a partir do momento que eles começam a conversar entre si e se relacionarem. É isso que Paulo está falando.
ele está falando que agora nós temos uma nova conexão, mas a gente ainda carrega nossa mente, nossa cabeça aqui, a ideia que foi construída ao longo do tempo, a ideia de relacionamento abusivo, de escravidão, e não a ideia livre de um casamento, de prazer, de sensação boa e de amizade. Então, Paulo vai bater pesado nisso, porque ele está, na verdade, ele está falando com judeus e com gentios. Eles estavam, como todos nós estamos, presos à lei. A gente pode até, eu não sei se você sabe disso, mas você pode ser preso mesmo sem saber os valores da lei. Sabia disso? Você cometeu uma infração, você pode ser punido pela infração. Você não tem como argumentar assim, eu não sabia. Mas você vai ser punido do mesmo jeito, porque a lei é para todos, é geral. Então, no fundo, não tem esse negócio de bang-bang fora da lei. Todo mundo está dentro da lei, mas está dentro da lei e precisa respeitá-la. Uma hora a lei vai ser cumprida e uma hora ela vai ser estabelecida. E aí Paulo está dizendo que a gente vivia na lei do pecado e agora a gente, mesmo com os conflitos internos, vivemos sob uma nova direção. Agora quem dirige nossa vida é Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer desse relacionamento aqui, ele vai dizer o seguinte, veja lá no capítulo 7, por isso Paulo entra em crise existencial. Você vai ver várias vezes a expressão em minha mente, dentro de mim, por dentro de mim existiam determinadas coisas, porque ele não tem mais aquela velha natureza, mas algo dentro dele ainda prende ao passado escravizador. E ele vai dizer e fica numa crise até chegar ao ponto de gritar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lá no versículo 24 do capítulo 7. E ele vai dar a resposta. No versículo 25 ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele é o marido bom, ele é o parceiro bom que todos nós esperávamos. Veja lá se faz sentido para você. Eu vou ler Romanos capítulo 7 a partir do versículo 14. Eu já li 14, mas vou ler de novo. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então, a briga grande é dentro dele. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, dentro de mim, não do lado de fora. Veja bem, sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, olha, dentro de mim, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? No versículo 25 ele termina, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então Paulo vai terminar o capítulo 7 mostrando para todos nós que existe uma guerra muito grande
dentro de cada cristão. Por quê? A guerra que existe está dentro da nossa mente. Isso vai ser desenvolvido até chegar no capítulo 12. Mas ele já sabe qual é a solução para a guerra. Eu já sei qual é a solução para a guerra. E eu compartilho com você qual é a solução para essa guerra interna que existe dentro de cada um de nós. A solução para essa guerra que existe dentro de cada um de nós é Cristo. É alimentar-se de Cristo. Alimentando-se de Cristo, se relacionando com Ele, nós vamos melhorar o relacionamento com o nosso, metaforicamente, nosso novo marido e ter um relacionamento de boa, de vida, de prazer, de satisfação com esse novo marido. A gente precisa destruir as mensagens e as imagens que nós construímos de um relacionamento abusivo com o pecado. Nosso relacionamento deve ser com Cristo, para Cristo e em Cristo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de vitórias com Cristo, nossa nova direção.